O nome dele pouca gente conhece, Cláudio, mas o apelido, esse marcou época. Numa época em que o jogador realmente, né, fazia história num clube, foi o seu caso com o Goiás, né, Cacau? Hoje, o futebol se tornou tão comercial, né, que muitas vezes o jogador não se identifica tanto com uma camisa. É o que foi o meu caso, né? Eu joguei praticamente 7 anos, dos 14 anos que joguei como profissional, joguei no Goiás. Eu cresci jogando no Goiás, joguei desde as categorias de base e depois também, ao longo de toda a minha carreira, todo mundo sempre lembra do Cacau jogando no Goiás. Fala um pouco dessas duas passagens que você teve pelo Goiás. Essa primeira no início, né, como recém-saído das categorias de base, disputávamos um campeonato, por exemplo, o Campeonato Brasileiro naquela época tinha 42 clubes, né, e não é como é disputado hoje o campeonato. Era um campeonato muito equilibrado, os grandes jogadores não jogavam fora do Brasil, o dinheiro começou a falar muito alto e a imagem do jogador começou a ser muito explorada. Nos anos 80, ainda tem uma cena que eu me lembro bem, aquele jogo contra o Fluminense, né? Que você fez história ali no Serra Dourada, driblou praticamente o time todo, né, Cacau? Como é que foi esse lance? É um lance que marcou realmente a história, porque o estádio me parece que estava praticamente lotado. O Fluminense era o grande time na época, tanto é que o Fluminense em 1984 foi o campeão brasileiro. Driblei para frente, para trás, para o lado e numa dessas investidas eu entrei para dentro da área e quando sofri a penalidade. Cacau, a galera vai gostando, derrubado o pênalti! 1 ano, 2 anos depois é que eu fui para o Corinthians. Lá fiquei de 86 a 87, fiquei 2 anos, fui para o Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense disputei um brasileiro e fui contratado pelo Fluminense. Passei 88, 89 jogando pelo Fluminense. Depois voltei ao Goiás nos anos 90. Em 93 fui para o Bahia e depois encerrei minha carreira na Arábia Saudita jogando pelo Riad.